Olá, gente. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um vídeo aí para nossa reflexão. E vamos falar hoje aí dos gigantes, né? Gigantes que haviam na face da Terra desde a antiguidade. Está lá no livro de Gênesis, começa no livro de Gênesis, né? Então eram pessoas aí de 3 metros para cima. Temos aí o exemplo de Og, vamos chegar lá também, falar sobre Og, rei de Bassã. Então, Deus fala que existia nefilins, filhos de nefilins na terra. Mas aí Deus muda, né, a estatura do homem. Passado o tempo, Deus muda a estatura do homem. Então aí, se tem notícia, o homem mais alto recentemente foi um chinês de 2,45 m, né? 2,45 m. E antes do chinês teve uma mulher em 1900 e alguma coisa aí, que ela tinha 2,70 m, né? 2,70 m. Então a pessoa mais alta parece que foi uma mulher de 2,70 m, de 1900 e um pouquinho para cá. Mas antigamente havia pessoas gigantes mesmo, de 4 metros a 4 metros para cima. Então vamos começar aqui pelo livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Então, como Deus muda a estatura, ele mudou também a idade, né? Você lembra que no livro de Gênesis está escrito que Matusalém viveu 969 anos, Adão mesmo viveu muitos anos, mais de 700 e pouco. Então, Deus foi reduzindo essas idades também. Então, vamos começar aqui sobre as idades no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Gênesis, capítulo 6, versículo 3, que diz assim, Deus falando: Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Deus diminuiu ali, porque ele viu a corrupção, viu que o homem estava sempre em pecado e cheirava mal aos olhos, às narinas de Deus, né? Então Deus estava falando ali, ó, vamos diminuir para diminuir esse cheiro aí, né? Para que eu não veja tanto pecado sair. Então Deus diminuiu no máximo aí 120 anos. Mas lá para frente Deus diminui mais ainda. E haviam gigantes. Agora vamos ler o versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. E estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Capítulo 6, versículo 4 fala sobre os gigantes. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. Então tá aí, Deus mudou a idade, né, e mudou também a estatura do homem. Aí vamos agora para o livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 11, que fala sobre Og, né? Og, rei de Bassã. Olha bem, preste atenção como o cara era grande. Porque só Og, houve uma batalha entre Israel e Bassã. Bassã era uma cidade. E os israelitas venceram, né? Os israelitas venceram ali e mataram todo mundo. Porque antigamente a nação que vencia a outra, a cidade que vencia a outra, aquele Deus era mais forte. Por isso que Deus mandava matar todo mundo. Porque tudo já era sacrificado ao falso Deus, a um Deus pagão. Então Deus mandava matar todo mundo. E foi o que aconteceu em Jericó. Mas vamos voltar aqui para o livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 11. Olha o tamanho do cara. Porque só Og, rei de Bassã, ficou de resto 2 gigantes. E olha só a cama do cara. Meu Deus do céu. E que o seu leito de ferro não está porventura em Rabá, dos filhos de Amon, de 9 côvados, e o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura pelo côvado de um homem comum. Meu Deus, ele era alto e gordo, né? Ele era alto e gordo. Então, gente, ele tinha 4 metros de altura, fazendo as contas aqui, eu fiz as contas. Og, rei de Bassã, ele tinha 4 metros de altura. Então como é que um homem ia vencer, né, um homem de aproximadamente 1,80 m, ia vencer Og, rei de Bassã? Então é quase impossível. Mas Deus estava com o povo de Israel, né? Deus estava com o povo de Israel. Um homem só não venceria. Um homem de 4 metros de altura, imagine o tamanho da espada dele.
né? Pessoa, um homem de 1,80 m, arranca a sua espada. Um homem de 4 metros arranca a sua espada também. E os dois lutando, quem ia vencer? Difícil, né? Então vamos continuar aqui. Livro agora de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 17, versículo 4. Ainda fala sobre os gigantes ainda. 1 Samuel capítulo 17, versículo 4, que diz assim: então saiu do arraial dos filisteus. Aí já fala de Golias, né? A luta de Davi e Golias. Olha a estatura de Golias. Ele era alto, quase 3 metros de altura. Então saiu um homem do arraial dos filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Ele tinha 2,92 m de altura, quase 3 metros de altura. Ele era gigante, sim, né? Nos dias de hoje não se encontra mais ninguém com 2,92 m de altura. Só que Golias, ele tinha irmãos também. Golias, ele tinha irmãos que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. Capítulo 21, versículo 15. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi com eles, os seus servos, tanto a pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. Aqui fala de que tinha Davi tinha mais 4 irmãos, era um total de 5, né? E houve guerra também, né? Depois que Davi venceu Golias, houve guerra de novo entre os filisteus. Só que os irmãos de Golias também perderam para os servos de Davi. E havia entre os irmãos de Golias também um homem de 6 dedos em cada mão e de 6 dedos em cada pé. Agora vamos aqui também para o livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo 90, número 90, livro de Salmos, número 90, né? Número 90, versículo 10, versículo número 10. Olha só como Deus, ele também diminuiu a idade do homem. Livro de Salmos, número 90, versículo 10, diz assim: a duração de nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, o melhor deles é canseiro e enfardo, pois passam rapidamente e nós voamos. Gente, 98% da população mundial morre antes de chegar aos 100 anos. 2% da população mundial, que são 7 bilhões de pessoas, passam dos 100 anos. Aqui no Brasil tem uma senhora aí com quase 120 anos, acho que 115, mais ou menos, né? E tem pessoas aí com mais de 100 anos, tem pessoas com mais de 100 anos, sim, mas não chegam a 120 anos, não chegam, dificilmente. Mas essa senhora aí, né, conseguiu essa proeza de chegar aí a 115 ou 119 anos, não me lembro muito bem. E havia também gigantes da terra. Quando fala que gigantes, eram pessoas de 4 metros para cima. Tira aqui pelo livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 11. Og tinha 4 metros de altura e, né, ele era filho de Anak dos Nefilins. E também lá para frente, Josué e Caleb, eles, né, conversam ali. Caleb fala: olha, quando eu estava no deserto, Deus me deu a terra. Então eu quero aquela terra lá onde está os Nefilins, os Anakim, os filhos de Anak. E quando Caleb foi possuir a terra que ele falou, pediu a Josué, que Moisés tinha prometido, o que aconteceu? Quando Caleb chegou lá, ele expulsou os filhos de Anak. Os filhos de Anak eram 3 gigantes. Agora não me recordo o nome, então deixa aí para o próximo vídeo. Mas Caleb expulsou os 3 gigantes, porque Deus era com ele. Então, em toda a vida aqui, em toda a Bíblia, sempre que houve gigantes, o povo de Israel venceu. Então, qualquer gigante na sua vida, seja de 4, 5, 10 metros de altura, tu vai vencer porque Deus é contigo. Você agora que está me assistindo esse vídeo aí. Amém? Então, gigantes existiam sim, mas não chegavam, não eram baixos não. Hoje não chega aí pessoas acima de 3 metros de altura. E a idade aí, no máximo,
100 anos, né? Alguns passam pela sua robustez um pouco mais. Esse foi o vídeo de hoje. Curta, compartilha e me segue. Principalmente compartilha. E até a próxima. Um abraço e que Deus nos abençoe. Até a próxima.